Alô, alô, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui todos os que estão a participar aqui ativamente, ou que se vão, se provavelmente chegar aqui minutos, aqui a este espaço que, que é o meu perfil, que é o meu canal de YouTube ou Facebook. Estes três canais é possível e provável que me esteja de alguma forma ver. ah, Teremos aqui a oportunidade para comemorar estes 200 episódios do podcast Fala LinkedIn, um projeto que acarinhei já há vários anos. eh, de alguma forma venho aqui também fazer este episódio ao vivo e em direto, aqui com a presença de muitos, assim eu espero. Digam-me coisas aí desse lado, se já se encontram por aqui. Digam um olá, adoraria receber aqui o vosso cumprimento, a vossa saudação especial para aqui trazer. A Gisela, entretanto, já me tinha dado umas mensagenzinhas nos dias anteriores. Verdade, este é o episódio 200 do podcast Fala LinkedIn. Procurei ao longo destes vários anos que levo, aliás, estava a tentar recuperar aqui o episódio número um, que de alguma forma também até para que pudesse aqui dividir todos estes episódios que, entretanto, há algum tempo esta parte também acabei por acrescentar no YouTube, no canal do YouTube, onde vocês também têm aqui espaço para poder ouvir, ainda não em vídeo podcast, portanto, uma prática que muitos, neste momento, muitos podcasts têm, de colocar som, mas também, para além do som, também vídeo, de certa forma, também terem aqui um meio para dividir com a comunidade que acompanha muitos podcasts através do YouTube, não sendo naturalmente um espaço eleição para a maioria dos utilizadores, mas é um espaço que muitos têm utilizado para esta via e, portanto, aqui um caminho que, de alguma forma, eh, vou também juntando aqui, pelo menos para alguns dos utilizadores que estejam aqui interessados também sobre isto. Portanto, estava a ver aqui as datas para vos partilhar, até para alguns já agora convidar para quem ainda não está a fazer e a segui-lo para que vocês pudessem vai através do Apple Podcast, de uma forma de escuta. Muitos também utilizam através do próprio browser. Portanto, o episódio um foi para o ar em 22 de outubro de 2019. Portanto, 2 de outubro de 2019, praticamente quase 5 anos depois, chegamos ao episódio 200, com aqui muitas horas, muitos minutos consumidos aqui perante uma comunidade muito grande. Aliás, o Spotify, de onde eu tenho este podcast integrado, portanto, inicialmente coloquei-o no Anchor.fm, uma plataforma que depois foi adquirida pela Spotify e que hoje passou a podcasters.spotify.com. E nesta plataforma, numa fase inicial, era possível, até através da aplicação móvel, gravar o áudio. Aliás, alguns dos primeiros episódios acabaram por ser feitos até em viagens que fui realizando de norte a sul do país, em Portugal, e em que de alguma forma ia gravando alguns dos conteúdos para depois depois, mais tarde, fui melhorando, até corrigindo algumas destes mesmos, destes mesmos formatos, fui corrigindo um pouco dessa componente. Portanto, há aqui quase um número de 40.000 reproduções destes episódios que têm. Portanto, há um número de 1.500 seguidores também no Spotify. Relembrando aqui que de facto há utilizadores aqui que acabam por
ponto de vista de escuta, não só ouvir através do Spotify. Coloquem aqui no chat, se ouvem podcasts e em que canais é que vocês habitualmente realizam essas mesmas práticas. Se ouvem no Spotify, se ouvem no Apple Podcast, de alguma o modelo que vocês habitualmente têm, em termos de hábito aqui, de hábitos de escuta, do podcast. Hoje, para mim, um modelo que me é bastante querido do ponto de vista da forma como consumo muitos conteúdos, como me coloco a par de tantas novidades em determinadas áreas específicas, nomeadamente LinkedIn, inteligência artificial, entre outras vertentes que estou utilizar para esse mesmo efeito e de modo que de alguma forma tenho, tenho aqui um carinho muito especial por este formato. De facto, há hoje programas de podcasts muito bem construídos, muito bem, portanto, com uma regularidade diária. Há muitos podcasts que ouço, alguns deles de curta duração, episódios podcasts que são mais em contexto a solo, única e exclusivamente com o próprio digamos, interveniente neste caso do podcast. Noutros casos há de utilizadores que acabam por ter também podcasts muito num modelo de entrevista com outros utilizadores. Há podcasts mais longos, às vezes até muito superiores a uma hora. Aliás, um dos podcasts mais famosos nos Estados Unidos chama-se Acquired, e este Acquired é um episódio de quase 3 horas, portanto faz episódios muito longos de muita investigação. Uh, Há de facto aqui muitas tipologias, aliás, um, a Apple, ou pelo menos as plataformas que consulto, no caso o Chartable.com, que é uma plataforma que nos mostra, de certa forma, também aquilo que é as diferentes padrões de escuta por país, e no caso dos Apple Podcasts, até com dividindo isso em áreas. Neste caso, as áreas com que os podcasts foram de alguma forma criados, nomeadamente, por exemplo, no meu caso, na área de marketing, noutros na área da educação, na área do humor ou do entretenimento, e dentro até, por exemplo, da área da gestão, existem de facto muitas subdivisões. Claro que ao nível do Spotify, eles neste momento não têm essa modalidade, nós também não conseguimos, muitas das vezes, ao nível do Spotify, ter uma percepção por categorias, portanto, ele acaba por nos mostrar apenas um listado geral, não particularizando as diferentes setores e áreas de atividade, mas acreditamos que de alguma forma, eu acredito de alguma forma que ele venha a evoluir nos próximos anos de forma muito significativa também. Quando digo evoluir o formato podcast, há a nível internacional, a nível português, não se conhecem de facto muitos podcasts que tenham hoje praticamente uma vida, ou seja, que se consigam pagar a eles próprios. Há muitos podcasters, criadores de podcast que têm patrocinadores. Aliás, a própria plataforma permite de facto que nós possamos ir inserindo de alguma forma também alguns anunciantes. O mercado português pode não ter ainda uma escala muito grande, mas tem efetivamente muitos podcasts que há neste momento a nível nacional. Aliás, não só podcasts nas mais variadas áreas, do ponto de vista corporativo também, muitas empresas que hoje viram este formato como um formato muito interessante para chegar e alcançar um público. Público esse que, em muitos dos casos, até durante as suas viagens de deslocação para o local de trabalho, acabam por preferenciar a escuta de podcasts em detrimento da rádio convencional. Claro que também aqui os podcasters variam entre podcasters, eu diria, mais nativos, utilizadores que criaram o podcast diretamente, e, no caso da rádio, muitos podcasts que vêm de outras plataformas, neste caso da rádio, e que, no caso, sei lá, alguns conhecidos
podcast do Nuno Markle ou outros que acabam por de alguma forma derivar dos programas que diariamente são feitos na rádio, não é? E portanto há às vezes aqui até uma certa divisão entre estes contextos. No caso das empresas, há muitas empresas a utilizar, algumas empresas, se calhar aqui podemos chamar assim, que também veem este formato com algum interesse, umas delas recorrendo também a alguns jornalistas ou alguns neste caso radialistas, que de certa forma com a experiência, com a sua experiência vão trazendo também aqui, emprestando a sua voz para publicar estes diferentes formatos. Há de facto aqui muitas opções, portanto, eu hoje em dia subscrevo muitos podcasts para os mais variados gostos e interesses. No fundo também derivam muito aqui até de alguma, digamos, estádio emocional, se quer podcasts mais técnicos, se quer podcasts menos técnicos. Há efetivamente muita coisa e sou sempre digamos, um grande embaixador deste formato, procurando que mais e mais pessoas de facto utilizem, preenchendo até muitas das vezes períodos do dia onde habitualmente não são períodos muito frequentes também para estas mesmas operações. Portanto, é de alguma forma um quadro de enorme entusiasmo que de alguma maneira consigo aqui, embora tenha tido alguns períodos que me levaram a não publicar episódios, tivemos fases em que havia episódios de facto de forma muito regular, depois passaram a publicações, neste caso a episódios semanais, de alguma forma que hoje em dia acontecem à quarta-feira, procurando levar a efeito este espaço de comunicação com o público. O público tem variado entre um público também português, um público de utilização em Portugal, fazem parte hoje mais de 70% desta comunidade de utilizadores que assistem a estes episódios. 14% da comunidade é brasileira, portanto temos aqui uma comunidade também que de alguma forma vai se interessando por este podcast que tem aqui um foco primordial para a rede LinkedIn. Temos naturalmente aqui neste universo de podcasts relacionados com esta rede LinkedIn, alguns podcasts, a maioria deles internacional, e o LinkedIn Ads Show do AJ Wilcox é um dos podcasts que eu acompanho só dedicado a anúncios. Talvez o mais conhecido, que é o LinkedIn Formed, do Mark Williams, um inglês que já leva várias centenas de episódios, portanto, todos os sábados de manhã, o Mark Williams acaba por publicar o seu episódio semanal, um episódio de quase uma hora, onde traz, de alguma maneira, também nestes episódios muitas coisas, sejam elas notícias sobre o mundo de LinkedIn, uma história principal do dia, o post mais interessante que ele viu ou que os utilizadores viram, algumas respostas a algumas perguntas que são feitas no próprio podcast, aspecto esse que eu também vou fazendo muitas vezes, e vai sendo esse que também vai sendo a força para trazer aqui exatamente esses modelos e esses conteúdos que são colocados. Depois temos ali uma população de cerca de 9% de uma comunidade portuguesa, e se calhar ou falante de língua portuguesa, que está pelos Estados Unidos, são cerca de 9%, e depois os restantes países com Moçambique com 2%, Angola, e depois aqui vários países, vários países europeus, onde também se vai ouvindo. Há aqui também uma menção honrosa para Macau, onde também vamos tendo aqui algumas escutas e, portanto, num contexto aqui que traz efetivamente uma super interessante leitura. São cerca de 26% os utilizadores que estão a ouvir este podcast através do Spotify. Há em termos neste caso da Apple, um número um tanto
exterior e uma grande parte que utiliza pelo navegador web, portanto, sinal que usa aqui através do link que normalmente é disponibilizado por esta própria plataforma para que os utilizadores possam ouvir estes diferentes episódios. As vantagens, eu diria, dos podcasts são inúmeras e, portanto, daí que de facto tenha mantido aqui este formato para que os utilizadores, normalmente pela manhã, ou possam aqui encaixar esta escuta, pouco também, se calhar, à luz daquilo que também se passa comigo, vou procurando aqui acompanhar um conjunto de podcasts e há semanas em que ouço mais episódios e mais do que outros. Normalmente aqui as vantagens do Spotify e de outros formatos é a vantagem de permitir ao utilizador escutar num ritmo às vezes acelerado esses mesmos episódios, portanto, permitindo aqui que, em alguns dos nestes intervenientes que estejam a falar de forma mais lenta, possam, de alguma maneira, acompanhar de uma forma mais rápida e, portanto, conseguirem ouvir muito mais episódios para estas mesmas. Há alguns utilizadores, especialmente americanos, que são quase impossíveis de ouvirmos a uma velocidade assim tão rápida, tão rápida. Hum, Depois, dentro desta linha também, e ainda de acordo com alguns dos dados que são colocados aqui na plataforma do Spotify. hum, Olá, Gisela. Na plataforma do Spotify, 60% da comunidade que escuta o podcast, 60% são homens, 36,7% são senhoras, e portanto há de alguma forma aqui um desnivelamento desses. Não acredito que seja pelo facto das senhoras não ouvirem podcasts, que acredito que sejam de facto transversal a todos. As idades dominantes, há cerca de 46% da comunidade que escuta o podcast que está na faixa dos 35 aos 44 anos, uh, 28 aos 34 também, e depois 18% da comunidade acima dos 45 anos. Portanto, muitos dados que a Spotify disponibiliza aos criadores destes programas e que, de certa forma, acabam por, em meu entender, ser de facto também um motivo de interesse muito grande aqui. Relembro que o Chartable, o tal programa o tal aplicativo que confere aos utilizadores a possibilidade de analisar, identificar outros programas e outros, portanto, e até nestes casos aqui, tentar uma consulta, muitas das vezes muito interessante, para eu vou tentar aqui procurar esse mesmo, ora bem, aqui verificar a existência aqui do Spotify, portanto já estou aqui, vou apresentar exatamente na tela, vão acabar de ver. Portanto, este chartable.com barra charts, que permite de facto que seja possível de vocês consultarem um link aqui para que vocês possam ver o, neste caso aqui, por exemplo, os demais episódios. Portanto, episódios, como veem, estamos nos podcasts da Apple, vamos procurar Portugal e depois vamos procurar a área de negócios, onde conseguimos aqui também ter várias sugestões muito interessantes para, eh, portanto, programas que de alguma forma não acompanham e que, portanto, estamos a falar de podcasts portugueses, mas também podcasts estrangeiros que de alguma forma também aqui são muito escutados em Portugal e que ser de facto aqui, como digo, uns de episódios diários, outros de episódios semanais. Portanto, há aqui muitas coisas boas por onde escolher.
dentro desta área, portanto, a área de marketing, aqui temos, de alguma forma, vários desses mesmos programas e, portanto, conseguimos aqui analisar alguns deles, muitos também já com pegada brasileira, que aqui Portugal é amplamente escutado, há vários utilizadores que muitos destes programas que estamos a ver acabam também por ter aqui um verdadeiro, pegando no nome deste podcast, um verdadeiro loop de neste caso, porque muitas das vezes estes resultados derivam do lançamento do episódio, ou seja, nos dias do lançamento dos episódios, normalmente aqui muitos destes programas que estamos a ver acabam por ascender aqui, por exemplo, o 243 é muitas das vezes quase de certeza eh, relevante do utilizador ter publicado ou possa ter publicado aqui, ou então também possa ter anunciado ou ter sido anunciado aqui por parte de, às vezes, de anúncios externos eh, noutros canais ou noutras plataformas que tragam aqui a estes utilizadores que estamos a ver aqui muitas sugestões ótimas que eh, aqui é verdade, houve. Obrigado, Gisela, obrigado. Gisela estava-me aqui a reportar uma paragem técnica aqui dos episódios. Obrigado, obrigado. Portanto, estava eu a dizer que então muitos são então os modelos aqui que lhe permitirão então colocar esta, este modelo de consulta e de consumo de informação, seguramente aqui muito ao seu agrado e interesse, e portanto, de alguma forma, uma área que ora bem, ok, aqui também algumas falhas técnicas aqui. Bom, quis de certa forma aqui trazer algumas destas operações aqui de partilha com todos, esta partilha do episódio número 200 da lista, lista de episódios aqui do podcast Fala LinkedIn. Se ainda não acompanha o podcast, muito gostaria que o fosse fazer. Se de alguma forma já é um ouvinte regular, convidava-o também a deixar aí umas estrelinhas aí, ativasse aí essas estrelinhas do podcast, seja em Spotify, seja no Apple Podcast, pudesse deixar uma brevíssima também testemunho ou recomendação. Naturalmente que os podcasts vivem muito também desta prova social que são capazes de gerar com a participação dos ouvintes, exatamente para que estes podcasts se propaguem para outros utilizadores ouvir. Portanto, desse lado, se aí estiver uma prenda aqui muito especial que gostaria de receber numa primeira fase em subscrever o canal para que, neste caso o canal, o podcast, para que possa acompanhar a par e passo as publicações que todas as semanas vou procurando levar a efeito, algumas delas até mais recentes, testando aqui também as mais recentes novidades sobre o mundo da inteligência artificial e que incorporaram também alguns desses recursos também na elaboração e na construção destes episódios de podcast. Portanto, é aqui com um enorme entusiasmo 25 anos chegarmos, ou quase 5 anos, de chegar exatamente a este número redondo de episódios, estar com a firme esperança também de irmos continuando esta jornada para alcançarmos aqui outras metas, sejam
escuta, sejam elas também de número de episódios, claro está, conscientes das características e das particularidades também de um podcast muito afunilado dentro do tema LinkedIn. Estamos naturalmente conscientes de que mais generalistas poderão trazer aqui, trarão seguramente aqui outras linhas de interesse, e quem diz mais generalistas, até mais style, ao humor, ao, melhor, à comédia, portanto há obviamente aqui muitas diferentes tipologias, mas claro, deixo um último convite para participar. Este episódio estava também prevista com a participação do meu grande amigo André Novaes de Paula. Seguramente teremos aqui outras oportunidades também para levar a efeito este programa para outras, e provavelmente aqui para trazer e convidar o André sim para trazer-lhe aqui também outros temas aqui que serão seguramente e também aportarão valor aos utilizadores. Caríssimos, mais uma vez, muito obrigado por ter estado desse lado, por estar desse lado também, do lado da escuta. Estarei aqui continuando a investir-me nesta missão de levar conhecimento aos outros utilizadores, conhecimento que se torne positivo, que se torne também aqui acionável e que se transforme aqui em de mais oportunidades e mais valias também para si e para o seu negócio. Até mais, fiquem bem, um forte abraço a todos e mais uma vez grato por estar desse lado.